vou falar sobre o Espírito Santo, como ele agia, como ele age no Novo Testamento e como ele agia também na antiga dispensação, né? No Antigo Testamento. Eu vou começar, aqui é óbvio, né? Pelo texto mais básico que fala a respeito do Espírito Santo, que é Atos capítulo 2. Você pode acompanhar comigo? Aqui só lembrando, né? Estava tendo uma festa, a festa de Pentecostes, onde pessoas de todo lugar vinham para ali. Diz assim a Escritura: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, não diz que é língua de fogo, né? Línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os pentecostais, eles param aqui no versículo 4. Desceu o Espírito Santo, pousou sobre eles como língua de fogo e começaram a falar em línguas como o Espírito concedia. Só que eles não continuam lendo o contexto, porque eu sei que nós temos uma divisão aí, mas a Bíblia ela foi escrita sem divisão de capítulo e versículo. Daí depois você vai ver a Bíblia mesmo explicando que dom era esse, como funcionava, bem claro. Você não precisa, meu irmão, ser formado em teologia, você precisa apenas saber um pouquinho de interpretação de texto, só. Então começa a explicar. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Lembrando, aqui a festa tinha pessoas de tudo que é lugar, reunidos em Jerusalém. É mais ou menos o seguinte: semana que vem começa a Copa do Mundo. Pessoas de todo o globo terrestre, de todo mundo, vão para a Rússia. Lá vai ter gente de todo lugar. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui em Jerusalém. Pessoas de todo lugar estavam vindo para aquela reunião. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Falava aramaico, Galileu. Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Olha que texto fácil de entender. Pessoas de todas as regiões estão vendo aqueles galileus que falam aramaico falar na língua deles. Língua materna. Qual que é a sua língua materna, meu irmão? Português. Essa é a nossa língua materna. É isso que estava acontecendo aqui. Versículo 9, daí começa a ser mais específico ainda. Somos partos, que era um país, né, a Pártia. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito. Olha, Egito, Cirene, Líbia, nas mediações de Cirene, romano falava latim, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos e por aí vai. É um texto que você não precisa forçar muito a interpretação dele. Eu vou começar usando esse texto aqui para falar a respeito do dom de línguas, né, que é algo fácil de entender segundo esse texto aqui. Mas olha, antes de começar essa ministração, eu vou falar uma frase de propósito. Eu espero que você não fique chateado comigo. E eu tenho certeza que muitas pessoas, ao ouvir essa pregação na rádio, vão ouvir essa frase e vão desligar a rádio. O pentecostalismo é um desserviço ao cristianismo verdadeiro. Exatamente. O pentecostalismo não é algo bom. Ele não ajuda. Ele atrapalha, e muito, o cristianismo verdadeiro. Por quê, pastor? Por conta de uma interpretação errônea desse texto, e de outros também, é óbvio. Por conta de entenderem a forma que o Espírito Santo atua. Isso causou divisão e abriu-se porta para todo tipo de emocionalismo e loucura dentro das igrejas. Esses dias eu vi um vídeo, essa semana, talvez alguém já viu também. Porque uma coisa é a gente não ser inteligente, né? Nós somos limitados. Outra coisa é insanidade mental, que é loucura. Na igreja lá eles fizeram um bonecão do Golias, bem grande assim. Amarraram uma corda no Golias. Você vai derrotar o seu gigante. E blá, puxou o bonecão para baixo, caiu. E bicuda no Golias, e vassourada no Golias. Ah, vence o seu gigante aí. Isso aí só pode ser insanidade mental. Não é possível um negócio desse. Porque o pentecostalismo abriu essa brecha para todo tipo de loucura e emocionalismo dentro das igrejas. Eles esquecem de textos básicos, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 14. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não é? O profeta se sujeita, o espírito dele se sujeita a ele.
Gálatas, eu não coloquei o primeiro lá. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Não é isso que nós vemos em muitos lugares, né? É uma bagunça o culto. A Bíblia diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Muito mais culto. Além do mais, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, além de ser amor, alegria, paz, longanimidade, olha o último, mansidão, penúltimo e último, domínio próprio. Portanto, não existe essa historinha, ai, mas eu estava lá, eu não conseguia me controlar, e o Espírito Santo veio sobre mim e baixou sobre minha vida. Não é baixou, é santo ou é o Espírito Santo? Então eu girei com o peão da casa própria, e dei mortal, duplo do escarpado, e virei um monte de coisa. Calma aí, não consegue se controlar, não? A Bíblia diz que o espírito, que o ser humano, que o homem cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. E esses doidos, varridos, dizem que não conseguem se controlar. Ou eles estão errados, ou a Bíblia está errada. Não tem como os dois estarem certos. Mas eu quero falar primeiro sobre esse texto aqui, né, sobre o dom de línguas. Põe o primeiro princípio lá. Primeiro princípio, as línguas eram idiomas. Está bem claro aqui, meu Deus do céu. Quantos anos que a Manu tem, Adriano? 10. Eu tenho certeza, se você pedir para uma menina de 10 anos, sem influência pentecostal ou reformada nenhuma, ler 3 vezes esse texto e interpretar, ela vai conseguir. É só você ler. Só isso que você precisa saber. Essas línguas eram idiomas inteligíveis. Não era o rio para lá para trás, se ele anda lá na praia, não. Eram coisas que as pessoas ouviam e percebiam, conseguiam ver. Ah, estou entendendo. Só que eles dizem assim, pastor, mas em 1 Coríntios 13, quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Mas meu Deus, você não conseguiu entender o ainda? Ainda que? Ele não diz que ele fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Depois em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, ele começa a deixar mais fácil a explicação. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Ou seja, a língua estranha que era os idiomas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Só que os pentecostais têm invertido, não é? Qual que é o sinal que você é cheio do Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Você tem que falar. Miserendo é clova, salará baixura como a neve, senão não vai. Vira um sinal para os crentes, sendo que a Bíblia diz que é um sinal para os incrédulos. Pastora, mas calma aí. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eles pegam apenas esse versículo aqui, né? Olha, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Não, mas eles estão falando para Deus. É assim que funciona. Por isso que os homens não entendem. Primeiro, tem apenas um lugar na Bíblia que explica o dom de línguas. Esse lugar é Atos capítulo 2. Esse lugar é Atos capítulo 2. Mas tá, em 1 Coríntios, Paulo também fala sobre isso, não explicando o dom. Mas ele explica que aquele povo de Corinto, eles tinham um certo problema. Deus tinha dado o dom para eles, para que esse dom fosse usado extramuros. Ou seja, Deus capacitou vocês de forma sobrenatural, que não tinha, meu irmão, CCAA naquela época, não. Então Deus capacitou eles de forma sobrenatural para que eles pudessem sair e pregar o evangelho. Sabe o que eles faziam? Eles ficavam brincando com o dom dentro da igreja. É por isso que eles estão mastigando. Não, mas calma aí, aqui dentro, o que adianta? Vocês têm que falar lá fora, para as outras pessoas entenderem. É esse o contexto ali. Agora a pessoa olha um verso desse e quer provar toda a sua tese, porque a língua que ela fala, só Deus entende e os homens não entendem. Às vezes, vou dar um exemplo para você entender bem fácil. Às vezes nós estamos orando lá em casa, daí está eu e meus 2 filhos no quarto, a gente põe as musiquinhas lá, fica ouvindo. E toca uma música, e toca outra, e a gente está orando. Eu gosto de algumas músicas de uma banda chamada Hillsong. Eu estou lá ouvindo, Amazing Grace, é o nome da música. Eu estou cantando, Amazing Grace, how sweet the sound, oh Senhor. E eu sei o que eu estou dizendo. Maravilhosa graça, quão doce é o seu som. Eles não estão entendendo. Ou seja, eu não estou falando a homens. Por quê? Porque eles não entendem. Pelo menos eu acho que não entendem, né? Mas Deus sim. Deus entende inglês, francês, japonês, qualquer língua. Era isso que Paulo estava explicando aqui em Corinto. Quando você fala em outro idioma, aonde pessoas não compartilham desse mesmo idioma, se eu começar a pregar aqui em aramaico, em inglês, ninguém vai entender. Mas é óbvio, Deus vai entender. É isso que Paulo diz. Essas é as línguas aqui. Você não consegue ver que é um sinal para incrédulo? E essa parte aqui, como fica? Não é um sinal para os crentes, é um sinal para o incrédulo. Além do mais, o dom aqui de Pentecostes, né? O dom pentecostal, está claro
que é idioma, fácil de entender. Só que daí, quando você diz, olha, tem apenas Atos capítulo 2 que explica o dom de línguas. Eles vão dizer assim, não, mas tem esse dom de Atos, mas tem o outro, que é a língua dos anjos, que é de Coríntios. Meu Deus do céu, você não falou que era o dom pentecostal, não é o de Atos? Agora a gente explica de Atos, agora você está falando que tem dois. Primeiro, que se fossem dois de verdade, teria que ter algum outro lugar na Escritura que explicasse esse segundo dom. E não tem nenhum outro lugar. Agora, ainda que fossem dois dons, vamos colocar que seja o de idiomas, aqui, inteligível, fosse um, e o Sirianda lá na praia fosse o segundo. Por que a gente só vê o segundo? Por que a gente não vê o primeiro? Esse original aqui, né? Isso aqui não vem em lugar nenhum. Daí quando você dá esse argumento, eles vão para outro argumento, safado ainda. Não, mas é a minha experiência com Deus, ficar onde? Eu tive uma experiência no monte lá, eu vi os gravetinhos pegando fogo e comecei a rodar e comecei a falar desse jeito. E a minha experiência? Eu pergunto, você está dizendo para mim que a sua experiência, um homem, uma mulher, com um coração igual ao meu, corrupto e enganoso, podre, você está dizendo que a sua experiência é mais importante que a doutrina clara da Escritura? Não é. Não é de forma alguma e nunca vai ser. Sua experiência, meu irmão, não é base para a doutrina. É por isso que nós vemos muitas heresias. Eles pegam experiências e tentam fazer base doutrinária. Da igreja que eu vim era assim. Eles acreditavam no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Assim. E eu, tadinho, eu ficava angustiado, né? Só eu não falava. Orava, punha a mão na cabeça, todo mundo caía. Punha a mão na minha cabeça, eu ficava duro, igual um poste. Eu olhava para trás, meu Deus do céu, tem um atirador de elite, acertou todo mundo, eu estou vivo. Só eu de pé. Todo mundo falando essas línguas roladas aí. Eu falei, eu sou pecador demais, não é possível. Daí sabe o que eu fiz? Graças a uma dica de um amigo, ele falou assim, olha, começa a repetir o que as pessoas falam e depois você vai ficar falando sozinho, sem copiar os outros. Já virei um papagaio gospel já. Como que é? E comecei a repetir depois. Puxa vida, estou falando sozinho já, hein? Deus me deu o dom. Só que daí, eu era imaturo, tá certo. Mas eu ficava pensando, mas calma aí. O dom é de Deus, o cara ensinou eu a copiar ele. Alguma coisa errada. Ou com a Escritura, ou comigo, é óbvio. O erro era em mim, com certeza o erro era em mim. Pastor, mas a experiência. Você já ouviu falar em gravidez psicológica? Já? Sabe como que é, né? A mulher acha que está grávida. O seio aumenta, junta leite, barriga cresce. Todos vomita, passa mal, fica lá ruim. Mas não quer dizer que ela está grávida de verdade. Era apenas a cabeça dela. Pastor, mas e esse dom de Atos, né? Que é o único dom que a Escritura diz, desses idiomas, eles existem ainda? A Bíblia não diz que cessou o dom. Não diz. Agora, se seguir a regra bíblica, pode ser sim que haja. Mas tem um critério. Por exemplo, olha o que Paulo diz. Olha, tem alguém que fala em línguas entre vós? 2, no máximo 3. E com intérprete. É isso que nós vemos nas igrejas pentecostais? É todo mundo falando, ninguém interpreta nada. Eu tenho uma pregação específica sobre o dom de línguas, né? Por isso que eu falei bem resumido aqui. Se você quiser depois, faz essa forcinha, né? Pega aqui, eu explico tintim por tintim, né? Do grego, do hebraico, de tudo. Para você entender que isso é fácil. Mas segundo princípio, nós vemos emocionalismos e loucuras dentro das igrejas. É que lá em Atos, diz a Bíblia, olha, esses rapazes parecem bêbados. Daí o que eles entendem? Então tá aí. Por isso que eles ficam rodopiando, cambaleando, cai, tropeça, levanta e um pisa por cima. Por quê? Porque os apóstolos ficaram como bêbados. Não, mas eles pareciam bêbados era pelo que eles falavam. Não pela forma que eles andavam. Não pela forma que eles agiam. Não tem nada a ver com essas coisas. Daí por conta disso eles ficam aí cambaleando, gritando freneticamente, sem controle. E um comportamento, na maioria das vezes, humilhante, degradante. Que qualquer pessoa olha de fora e diz, meu Deus, esse povo é louco. Você já pensou assim? Eu já, muitas vezes. Eu penso até hoje, né? Uns que eu vejo, Deus do céu! O que é aquilo lá? Esse povo é doido. Essas manifestações, infelizmente, elas levam o ser criado à imagem de Deus a uma situação degradante e humilhante. É terrível. E não cola esse papinho de, mas uma vez um rapaz disse isso para mim, no meio do culto, né? O pastor pregando. Eu era obreiro na época, atrapalhando toda hora. Eu fui lá e falei, amigão, por favor, né?
quietinho um pouquinho, está atrapalhando o pastor, tirando a concentração dele, dos irmãos. Tá bom. Nossa, mas tem uma hora que estava no fumo, aí o cara começou a girar e vir para cima de mim. Falei, meu irmão. Ele veio para fora, eu comecei a conversar com o cara e começou a dar um monte de argumento para mim. Mas quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu não consigo me controlar. Falei, meu irmão, mas a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Que baboseira é essa? Daí olha no final, o que ele disse para mim? Vocês aqui, vocês não são bobos não, hein? Não são bobos, é só ler a Escritura. Criatura. O objetivo do Espírito Santo é fazer homens e mulheres parecidos com Cristo. Não com doidos. Não com bichos. Já viu? Tem gente que imita bicho no culto. Uma igreja uma vez tinha lá a unção dos 4 seres viventes. Ana Paula Valadão que eu diga, né? Já viu Ana Paula Valadão imitando leãozinho? Gemendo de 4 imitando leão lá. Falei, Jesus amado. E a unção da águia, sai todo mundo voando, né? Bate um no outro. Será que é isso mesmo? Que a Bíblia diz que é ser cheio do Espírito Santo. Para muitos, ser cheio do Espírito Santo é isso. É voar, é dar mortal, é cair, é estremecer. Mas sabe o que é ser cheio do Espírito Santo segundo a Escritura? É você que é marido, ser homem o suficiente e amar sua esposa até o final, mesmo depois de 10, 20, 30, 40 anos. Você que é esposa, honrar o marido, submeter a ele. Você que é filho, se submeter aos seus pais, independente de como eles sejam. Você que é pai, amar os seus filhos, amar sua esposa a ponto de morrer por ela, tratar bem os irmãos. Isso diz a Escritura, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala uma vez sobre um rapaz lunático, e de fato ninguém podia segurá-lo, ninguém podia prendê-lo. As pessoas prendiam ele até com corrente, ele arrebentava tudo e saía pelos sepulcros, pelos cemitérios, se ferindo. Então diz a Bíblia que esse homem que ninguém conseguia deter, tem um encontro com Jesus Cristo. Sabe o que acontece com ele? É reestabelecida a sua sanidade mental. E volta o juízo. Olha, ele era louco, descontrolado, tem um encontro com Jesus Cristo e fica normal, são. O mundo pentecostal é diferente, você é normal. Você encontra com Jesus, você fica louco. Inverte as coisas. Não é isso que de fato nós vemos aqui na Escritura, de forma alguma. De forma alguma. Ser cheio do Espírito Santo não é rolar como um bêbado, não é imitar bicho, mas é ser honesto. É pregar com o poder do Espírito Santo, é amar o próximo. É refletir a glória de Deus. Isso sim é ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, diz assim a Escritura. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, girou igual o peão da casa própria. É? Não, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e por aí segue o discurso. Cheio do Espírito Santo, disse. Agora, o pentecostalismo tem transformado a plenitude do Espírito Santo numa coisa totalmente emocional. O que importa é sentir. Foi no culto, sentiu arrepio na coluna? Deus estava lá. Não sentiu, Deus não estava. Uma coisa que Deus se manifesta só quando a gente sente. Não, nada contra sentir, é maravilha. Tem dicas lá, você vai orar, aquela oração, você só chora. Obrigado. É maravilha esses dias. Tem dia que você vai orar, mas meu Deus do céu, você coloca lá 50 minutos para orar, parece que está dando 3 horas, já deu 15 ainda. Você não vê a hora de acabar a oração. Tem dia que é assim. Fazer o quê? Agora essas pessoas ficam escravizadas ao emocionalismo. Em compensação, nós podemos cair no outro extremo e sermos avessos a todo tipo de emoção. Augusto Nicodemos, ele diz assim: ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele para viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero falar também sobre algumas atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Você pode ir comigo ali um pouquinho para trás, para Lucas, capítulo 1, por favor, bem rapidamente aí. Só um pouquinho para trás de Atos aí. Vai passar João, voltar a João, Lucas, capítulo 1, versículo 39, meus irmãos, por favor. Eu, pelo menos, aprendi errado durante vários anos. Inclusive, no seminário que eu fiz, eu aprendi errado como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Lucas, capítulo 1, versículo 39, por favor. Diz assim a Escritura: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá.
entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Lembra, Maria estava grávida de Jesus Cristo, e Isabel estava grávida de João Batista. Era esse o momento. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e por aí vai. Olha, Maria chega cheia do Espírito Santo, Isabel ouve a saudação, fica cheia do Espírito Santo, e a criança no ventre dela, João Batista, também fica cheio do Espírito Santo. Eu aprendi que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas e saía, que de fato ele só veio de forma fixa e definitiva no Novo Testamento, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus e derramou o Espírito Santo. Mas calma aí, se o Espírito Santo vinha e saía, o texto aqui está bem claro. E mais um detalhe: Maria, Isabel, João Batista viveram na época da antiga aliança. Por mais que é Novo Testamento, Jesus Cristo não tinha morrido, não tinha sido assunto aos céus, e o Espírito Santo não tinha sido derramado para começar a nova aliança. Ou seja, eles ainda viviam na época da lei. É isso que está dizendo. E mesmo nessa época, foram cheios do Espírito Santo. Cada um deles, sem exceção. É por isso que nós temos que ver, o Espírito Santo sempre agiu, tanto no Novo como no Antigo Testamento também. E entender a atuação do Espírito Santo, meu irmão, é de suma importância para que você entenda o seu relacionamento com Deus. Porque é assim que nós nos relacionamos com Deus, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu sei que na ideia pentecostal, o Espírito Santo é um vento, é a chuva. Tem até umas músicas que a gente canta, derrama a tua chuva sobre nós. Meu Deus, isso é só uma linguagem poética, Jesus amado. O Espírito Santo não é chuva. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Até os pentecostais dizem: vai receber o Espírito Santo, e sobra. Pessoal, vai loucura. Espírito Santo não é sopro, não, meu irmão, não é. É uma pessoa. O movimento pentecostal ele foi iniciado no século passado nos Estados Unidos, mais exatamente em 1906, na Rua Azusa. O interessante é que esse movimento descobriu coisas que em 2000 anos de igreja nunca se tinha ouvido falar. Essa forma que o Espírito Santo eles dizem que age. Então, primeiro, o Espírito Santo sempre agiu na vida do povo de Deus. Como nós lemos aqui, Isabel ficou cheia do Espírito Santo antes do dia de Pentecoste, bem antes. Os pentecostais dizem que o Espírito Santo só veio depois do dia de Pentecoste. Uma coisa é verdade. Por exemplo, eu aprendi assim, que o Espírito Santo ele só vinha sobre algumas pessoas em particular, sobre reis, profetas, sacerdotes. Sobre essas vidas no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha. Isabel não era, né? Rainha, sacerdotisa, é a dona de casa, meu irmão. Igual as irmãs aqui são. Pastor, mas calma aí, em Atos diz que o Espírito Santo ia ser derramado, mas o senhor está dizendo que as pessoas ali já eram cheias do Espírito Santo. É que nós acreditamos que é apenas uma diferença de atuação. O Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento. Só que com o poder para fazer a obra de Deus, de forma que abrangesse a todos, só depois de Pentecostes. Antigamente sim, era apenas na vida desses reis, sacerdotes, de forma com poder, para que eles pudessem exercer uma obra, fazer algo. Por exemplo, Davi, quando foi rei. Mas no Novo Testamento, essa unção para capacitar para a obra de Deus veio sobre todos, sem exceção. O povo do Antigo Testamento sempre teve o Espírito Santo, que convenhamos, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós dissemos que as pessoas do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo, como que nós vamos dizer que elas eram crentes convertidas? Não se pode dizer, porque é o Espírito Santo que converte. Ou seja, quando você diz assim que, olha, o Espírito Santo ele foi derramado apenas no Novo Testamento, você está dizendo que Noé, Abraão, Isaías, Jeremias, todos eles foram para o inferno, não foram salvos, claro. Quando o Novo Testamento diz que Deus ia derramar o Espírito Santo, ele estava dizendo que de fato derramaria com poder sobre toda a carne, assim como Joel profetizou. Qual que é a diferença? Antigamente só algumas pessoas eram capacitadas de forma sobrenatural, como eu disse, para realizar a obra. Hoje em dia, somos todos nós, como Pedro diz. Todos nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é só o pastor hoje em dia que pode orar para
para que uma pessoa seja curada de uma enfermidade. Não, você lá no seu trabalho, você na sua família, você na sua casa. Você não precisa ligar para o pastor. Pastor, tem um demoniado aqui, vem aqui, por favor. Pastor, expus demônio aqui. Não precisa. O Espírito Santo que está no pastor foi derramado sobre todos. Então todos têm autoridade para orar, para repreender, para clamar a Deus por uma cura na vida de qualquer pessoa que seja. Em Atos, o povo, é interessante, no Antigo Testamento diz a Bíblia que uma vez o povo peca e Deus chama o povo ao arrependimento. E somente a tribo de Levi responde a esse chamado de Deus. E por conta deles terem atendido esse chamado, Deus separa os levitas para serem a tribo sacerdotal. Todavia não era essa a vontade de Deus, apenas que os levitas fossem a tribo sacerdotal, que todos fossem, mas como apenas eles se arrependeram. Daí no Novo Testamento, aqui em Atos, quando na festa de Pentecostes o Espírito Santo é derramado, Jesus volta com o que ele sempre pensou, com o que ele sempre quis: o Espírito Santo derramado de forma poderosa sobre todas as vidas. Esse é o sentido aqui de Atos capítulo 2, quando diz que seria derramado com poder. Em Atos capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, e recebereis poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é poder para ser regenerado, não é poder para nascer de novo, mas é poder para quê? Para ser testemunha. Apenas isso, ser capacitado para a obra de Deus. Como eu falei, olha, dizer que o Espírito Santo não atua, meu irmão, no Antigo Testamento, é dizer que aquelas pessoas também não eram filhos de Deus. Porque em João 3,5, olha o que a Escritura diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o povo do Antigo Testamento então? Então não vai entrar no reino de Deus, se eles não nascerem da água e do Espírito. Joel, que é a passagem que Pedro cita em Atos, ele diz assim, Joel 2,28: e acontecerá depois daqueles dias, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha que interessante. Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro em Pentecostes diz, aqui se cumpriu a profecia de Joel, para mostrar, olha, o Espírito Santo de forma poderosa veio hoje sobre todo o ser humano. Essa é a diferença de atuação do Antigo Testamento para o Novo. Antes, poder apenas para alguns, mas o Espírito Santo sempre estava naquelas pessoas. Hoje, poder para todos. No Antigo Testamento, Deus salvava da mesma forma que salva hoje, através da conversão, através da fé em Jesus Cristo. Como uma irmã me perguntou para mim esse dia: pastor, mas calma aí, nós de fato acreditamos em Jesus Cristo, e o pessoal do Antigo Testamento, que estavam para trás dele? É fácil nós, na posição histórica que estamos, olhamos para trás, para esse fato histórico, e cremos pelo Espírito Santo em nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o pessoal do Antigo Testamento, como que eles eram salvos? Da mesma forma. A diferença é que nós acreditamos em Jesus Cristo que veio, que está lá atrás. Eles, como estavam atrás da linha do tempo, eles acreditavam no Messias que viria lá na frente. É por isso que eles ofereciam aqueles sacrifícios. É por isso que o cordeirinho morria todo culto, porque um dia viria o cordeiro que de fato morreria de uma vez por todas. E Jesus, quando sai do Jordão, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a salvação sempre foi da mesma forma. Foi assim com Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora, o problema dessa interpretação errada é uma questão lógica. Porque pensa comigo, se as pessoas do passado não tinham o Espírito Santo, e mesmo assim as pessoas dizem, elas não tinham o Espírito Santo, porque elas não eram reis, sacerdotes, mas eram salvas. Sabe o que isso vai implicar hoje? Você vai olhar talvez aquele seu parente que é moralmente correto. Puxa, o cara é um marido jóia, é uma esposa, gente boa, só não é crente. É a frase típica, né? Nossa, pastor, o cara tem um coração tão bom, só não é crente. Só isso. Então você diz assim, puxa, aquela pessoa também não é crente, mas como ela é uma pessoa boa, ela pode ser salva da mesma forma. É isso que essa doutrina vai levar. Mas eu sei que mesmo assim ainda há alguns relatos no Antigo Testamento, o Espírito Santo vindo e saindo das pessoas. Como por exemplo Saul. Saul certa vez profetizava, certa vez era inspirado por demônio. E pastor, como que explica um negócio desse? Eu vou mais fundo. Olha o que diz Salmo 51. Salmo 51, 11. Davi dizendo: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Daí alguns pegam esse salmo aqui e dizem assim: está vendo, pastor?
É possível sim o Espírito Santo sair das pessoas. Ou seja, domingo estou aqui cheio de Espírito. Pequei na segunda, perdi o Espírito. Não sou mais filho de Deus. Terça-feira, me arrependi, o Espírito Santo vem de novo. Pequei na quarta, perdi o Espírito. Portanto, eu posso de fato ser crente e deixar de ser crente. Meu irmão, isso é um absurdo. É um absurdo. Há uma distinção enorme entre a ação salvadora e a capacitadora do Espírito Santo. Salvador é quando o Espírito Santo vem para nos redimir, e capacitador quando ele capacita para fazer a obra. Davi era assim. Por que Davi precisava da unção de Deus? Como ele diz aqui, olha, não retires de mim teu Santo Espírito. Porque ele era rei, então ele precisava do Espírito Santo de forma poderosa para reinar, para governar. Mas a Bíblia diz que Balaão, profeta que pregava por conta de dinheiro, falso profeta, é igual muitos hoje, né? Prega por dinheiro. Balaão era assim. Também foi usado por Deus. O Espírito Santo veio sobre ele. A diferença é que como poder, o Espírito Santo sim, ele entra e sai. Agora, como marca, meu irmão e minha irmã, como regeneração, pode ter certeza, o Espírito Santo sempre vai ficar. E o exemplo mais claro que nós vemos aqui na Escritura é Sansão. A Bíblia diz que Sansão era de Deus, Deus o escolheu, Deus o separou, ele tinha até o voto de nazireado. Só que por conta do pecado, diz a Escritura que o Espírito Santo se apartou dele. Sabe qual foi a consequência? Perdeu a força. É claro. Quando o cabelo dele é cortado, é apenas um sinal de que a santidade dele tinha sido cortada. Diz que ele perdeu o poder do Espírito Santo. Não diz que ele perdeu o selo do Espírito Santo. Não diz que ele deixou de ser filho de Deus por conta disso. Em contrapartida, nós também vemos Saul. O Espírito Santo veio sobre ele para reinar, mas não quer dizer porque veio com poder que necessariamente Saul era filho de Deus, era crente. Claro que não. E para encerrar, eu quero falar sobre como nós somos cheios do Espírito Santo. Põe lá, por favor. Talvez você pense assim, pastor, mas como que nós somos cheios do Espírito Santo? Você pode agora comigo ler para Efésios, um pouquinho para frente aí, Efésios 5:18? Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Vocês trouxeram a garrafinha de água que eu pedi para trazer no culto hoje? Não, não, né? Para orar pela água, não trouxeram? Tinha que ter trazido, irmão. Para quê? Orar, você bebe com fé. E isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo, não, tá? Eu vou mostrar agora. Né? Bebe com fé. Sabe o que vai acontecer? Vai matar a sede, só isso. Vamos lá agora, Efésios 5:18. Como ser cheio do Espírito Santo? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E depois ele começa a dizer como somos cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Pastor, o que é um cântico espiritual? É aquele cântico bíblico, que a gente vê que a letra se enquadra na Escritura, que glorifica a Deus. Sabor de mel não é um cântico espiritual. Como você vai ser cheio do Espírito Santo querendo que o outro se arrebente? Aquele que não me ajudou vai se arrepender. Não tem como, né? Não tem como ser cheio do Espírito Santo desse jeito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, ou seja, sendo grato a nosso Deus e a nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu sei que na sua Bíblia, assim como a minha, tem uma divisão, depois está escrito lar cristão, não é? Marido e mulher. Só que não, o assunto é o mesmo. É como ser cheio do Espírito Santo. Mulheres, quer ser cheio do Espírito Santo? Sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Verso 25, marido, quer ser cheio do Espírito Santo? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois ele vai dizer, patrão, trate bem o seu funcionário. Peão, tenha em consideração aquele superior lá no seu trabalho. São formas de sermos cheios do Espírito Santo. Mas eu sei que na crença pentecostal é diferente. Como você é cheio do Espírito Santo no meio pentecostal? Você vem, primeiro que já tem um olhinho separado aqui. Que igreja, meu irmão, pentecostal sem olhinho não é igreja, não. É falsa igreja. Daí dá aquela lambrecada que a mão até pinga, né? E pá na testa assim, ó, e dá aquela chacoalhada. Receba! Daí você sai virando peroleta. Daí você chega em casa e a boca suja trata o marido de qualquer jeito. Depois, nossa, cadê o Espírito Santo? Está na língua sua, que não guarda quando tem que guardar. Não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo, essas coisas. O padrão está aqui em Efésios. Dá trabalho, né? É óbvio que dá trabalho. Amar, se sujeitar, dar graças, buscar a Deus a cada dia mais. Mas, meu irmão, não tem mágica ser cheio do Espírito Santo, não. É assim. Para os pentecostais existem o batismo com o Espírito Santo, que é um evento posterior à conversão. É assim, você se converte e depois de algum tempo,
você então é batizado com o Espírito Santo. Por que eles acreditam dessa forma? Porque os apóstolos e também Cornélio em Atos, acontece algo mais ou menos parecido com isso. Eles se convertem e depois são batizados no Espírito Santo. Só que eles não entendem que essa época de Atos ali é uma época de transição. O Espírito Santo é uma pessoa imaterial, não se vê. Então precisava ali de um sinal notório para que as pessoas então entendessem: opa, aquela promessa de Joel se cumprindo aqui. Então, por conta disso, dessa época de transição, que o Espírito Santo se manifesta daquela forma. Apenas por isso, só por isso. Eu e você, diz a Escritura, nós recebemos o Espírito Santo, sabe quando? Somos batizados com o Espírito Santo, sabe quando? Quando nos arrependemos dos nossos pecados e pronto. Sabe aquele dia que você de fato percebe: eu sou um pecador, miserável homem que sou. Quando você se arrepende de verdade dos seus pecados, diz a Bíblia que Deus te batiza com o Espírito Santo naquele momento. Em Atos capítulo 2, fica fácil de entender. Respondeu-lhes Pedro. Lembrando, Pedro tinha pregado aqui. Um roxo, um homem foi curado. Então Pedro pega aquela cura e através daquela cura ele começa a tecer um sermão. Um sermão que vai chegar em Jesus Cristo. Ele mostra aquele Cristo, lembra que vocês crucificaram aí? Ele é o Messias. Consegue ver? Pedro, ele usa uma cura para pregar a palavra. A cura é apenas um meio de se pregar o Evangelho. Não é um fim em si. É que hoje o que importa é ser curado. Ah não, você vai ser salvo, não tem problema, foi curado, aleluia. Vai viver 15 anos depois e 15 anos depois vai ser para o inferno, o que adianta? A cura não é o foco da Escritura, ainda que nós sempre vamos orar por isso. Mas Pedro usa a cura para pregar a palavra. E depois que ele usa essa cura, ele diz assim, termina o sermão dele assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Olha, arrependimento, sejam batizados para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é poder. Arrependimento, recebe de graça um presente chamado Espírito Santo. Ou seja, no instante em que nos arrependemos, somos selados, marcados com o Espírito Santo de Deus. Essa é a doutrina da Escritura. Em Efésios, Paulo explica mais fácil ainda. Efésios 1,13. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, você consegue ver que só há conversão mediante pregação. Não há conversão mediante cura, mediante milagre. É só você, lembra os leprosos? O tanto foi curado, quantos voltaram? Apenas um. Só há salvação, meu irmão, só há conversão mediante pregação do Evangelho. Por isso que igreja que não prega o Evangelho, que prega só milagre, que prega sobre, fala sobre essas coisas, não tem salvação, porque a salvação é mediante a pregação do Evangelho. É assim. Em que também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, ouve o Evangelho, acredita, fostes também selados com o Santo Espírito da promessa. Talvez a ilustração melhor seria, antigamente os reis, eles tinham um anel que era chamado um anel sinete, era um anel bem grande, parecia quase um escudo, né? Um anel dele. Porque o rei escrevia uma carta e a forma de mostrar que aquela carta era uma carta real, o que ele fazia? Ele carimbava a carta, pá! Para onde o emissário levasse aquela carta, sabia, olha, isso aqui é do rei, é o carimbo dele. É mais uma coisa que faz o seguinte, pega um fazendeiro, o Celso, fazendeiro, tem lá 100 mil cabeças de gado. Deus Celso, tem que ter um jeito de marcar o gado dele. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele ferrinho quente com C e marca. A Bíblia diz que Deus fez exatamente assim conosco. Só que não com uma marca de ferro, mas com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós somos selados, nós somos batizados com o Espírito Santo no momento em que nascemos de novo. Mas é claro, além disso, é necessário que também buscamos nos encher a cada dia mais. É o que chamamos de plenitude do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo, como eu coloquei ali, o selo do Espírito Santo acontece uma vez. Mas o enchimento do Espírito Santo é algo contínuo. O selo, meu irmão, ninguém tira. Se Jesus te marcou no dia que você se arrependeu, ninguém vai tirar essa marca. Absolutamente ninguém. Nem que você queira arrancar, dar uma esfregada, não sai. Todavia, você deve buscar ser cheio a cada dia. Em Atos capítulo 2, como nós lemos no começo, diz assim a Escritura: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Ou seja, em Atos 2, diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Olha, orado, tremeu o lugar onde estavam.
reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, mas calma aí, já estava cheio em Atos 2, foram cheios de novo em Atos 4. Exatamente, a oração faz encher do Espírito. É igual um carro, você passa lá no posto e abastece uma vez na vida só, enche o tanque aí, nunca mais você volta ao posto de gasolina? Ou você tem que constantemente passar lá se você quiser andar? É assim que é o Espírito Santo, constantemente precisamos ser cheios dele a cada dia. É interessante que esse tempo verbal aí é como se fosse algo parecido com o nosso gerúndio, né? Cantando, fazendo, enchendo, mostrando que nós precisamos constantemente nos encher do Espírito Santo, assim como era com o maná. O maná era colhido todo dia. Todo dia o maná era colhido. Segunda era colhido, terça, quarta, quinta e por aí vai. Segundo, o selo do Espírito é uma experiência dada por Deus. O enchimento é uma busca contínua feita por nós. Como nós lemos, enchei-vos, é uma ordem. E Paulo descreve que as formas, sendo grato, se submetendo, cantando, orando. É assim que funciona. Não tem nada a ver, meu irmão, com arrepio, não tem nada a ver com peroleta no culto, mas você cantar um cântico, cantar com fé, ainda que você não derrame uma lágrima, ainda que você não sinta um arrepio na coluna, mas acredita naquilo que você cantou, diz a Bíblia que naquele momento você está sendo cheio do Espírito Santo. É assim que a Escritura ensina. Terceiro, o fruto do Espírito Santo é uma vida de culto a Deus e amor ao próximo. O fruto do Espírito Santo é o que acontece dia a dia conosco. Dia a dia, no trabalho, em casa. É por isso que você precisa ser cheio dia a dia, buscar cada dia. Por exemplo, está limpando a casa lá, é uma limpa, varre, mas varre com gosto. Mas fala, Senhor, puxa, minha vassoura limpa a sujeira. Mas só o Senhor tem o poder de lavar os meus pecados. Vai comer na hora de orar. Senhor, obrigado por esse alimento. Mas só o Senhor é o meu sustento verdadeiro. Diz a Bíblia que quando nós exercitamos isso constantemente, somos cheios do Espírito Santo, amando o próximo, sujeitando. Precisamos ser cheios a cada dia mais. Olha que interessante, a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para amar. Ninguém consegue amar verdadeiramente sem o Espírito Santo. Uma prova disso é se você tem filho, você sabe como que é. Eu tenho certeza, você, assim como eu, você ama o seu filho. Mas não tem vontade de apertar o pescoço do menino? Esganar a criança? Dá. Bebezinho. Ai, coisa linda, tchucu-tchucu. Mas fica das 2 às 5 da manhã berrando. Calma, menino, cala a boca, moleque! Nós precisamos do Espírito Santo para amar. E a Bíblia diz que quando nós amamos, nós também somos cheios do Espírito Santo. Consegue ver a dependência total que nós temos dele? Sem ele nós não amamos, e sem ele não conseguimos amar. É importantíssima a atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E como que nós somos cheios? Aqui Paulo diz, meu irmão, adorando a Deus, amando o próximo, cantando, submetendo. Mas para encerrar, é claro, se nós podemos ser cheios do Espírito Santo a cada dia, a recíproca também é verdadeira. Nós também podemos nos esvaziar do Espírito Santo. Se nós não seguirmos esses princípios aqui, o que vai acontecer justamente é isto. A Bíblia diz que não entristeçais o Espírito de Deus. E quando que nós entristecemos o Espírito de Deus? Pecado. Nossos pecados, nossas falhas. Eu volto no exemplo de Sansão. Sansão, ele tinha o voto de Nazireu, consagrado a Deus, selado com o Espírito Santo. Só que ele perdeu o enchimento do Espírito Santo, porque ele perdeu a força. Sansão perdeu a força. Não diz que ele perdeu o selo do Espírito Santo, porque o selo não perdemos. Por isso que eu digo, uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. O selo não se perde, mas o enchimento sim. Sansão, aconteceu isso com ele. Perdeu o enchimento, perdeu a força. Mesmo sendo crente, Sansão teve uma vida de fracasso. Para mostrar para mim e para você, por mais que você seja um cristão genuíno, de fato, se arrependeu dos seus pecados, é um crente verdadeiro. Mesmo filho de Deus genuíno, a filha de Deus genuína, ela pode ter uma vida de fracasso por conta da desobediência, por conta de não se encher do Espírito Santo constantemente. Sansão era alguém desobediente. Ele não podia tomar vinho. Esse era o voto dele. Sabe o que ele fazia? Passeava na vinha. Ele não podia tocar em coisa morta. E um dia ele está passando e acha mel na boca do leão morto. E vai e pega. Sansão desobedecia os seus pais. O pai dele dizia, não case com essas mulheres aqui não. Ele ia e casava. Olha a consequência. Pecado, desobediência, acabou perdendo o enchimento do Espírito Santo e, consequentemente, a força.
E a consequência na vida de Sansão foi triste. Diz a Bíblia que ele teve os seus olhos vazados, furados pelos inimigos, e foi motivo de chacota para as pessoas. Ó o crente aí, ó. Que vida miserável, hein, crente? E era. Por quê que virou chacota, mesmo sendo crente? Por conta do pecado. Por conta de não buscar se encher de Deus a cada dia mais. Portanto, meu irmão e minha irmã, uma pessoa assim, ela pode ser crente e andar deprimido, angustiado, infeliz, triste. Tudo na vida dela é errado, a vida financeira se arrebenta, o marido vai embora, a esposa foge. E ela é crente. Porque quando pecamos, perdemos a força. Daí você fica aí, guardando aqueles pecadinhos, não se arrepende. Parece que é estimação os pecadinhos, né? Vai levando a cada dia, e não deixa eles de lado. Daí depois, por conta de não mudar os hábitos errados e pecaminosos, vai se esfriando. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Você não obedece o mandamento de ser cheio do Espírito Santo, automaticamente você vai se esvaziar, vai se enfraquecer, vai se deprimir, vai se entristecer. É por isso, meu irmão, que você tem a obrigação de ler a Bíblia todo santo dia, de orar todo santo dia, de buscar a Deus todo santo dia, porque é assim que somos cheios. Do contrário, é igual um tanque de combustível, você vai, enche o tanque. Se você não passa regularmente no posto para abastecer, vai ficar no meio da rua. O combustível vai acabar, você vai se enfraquecer. Você precisa, meu irmão, assim como uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é importante. Come pizza todo dia para você ver. X-salada todo dia. Tamanho da barriga que você vai ficar. Agora, se uma alimentação saudável faz mal, ou se deixar de se alimentar faz mal, você precisa lembrar que a Bíblia diz que nós somos seres naturais, isso é verdade, físicos, precisamos de uma alimentação saudável para não destruir o nosso corpo, mas também somos seres espirituais, ou seja, precisamos a cada dia mais cuidar do espírito. E como que nós cuidamos do espírito? Efésios 5, 18 até o capítulo 6 mostra como nós somos cheios a cada dia do Espírito Santo de Deus. É verdade, né? No final da vida aqui de Sansão, diz a Bíblia que o cabelo dele começou a crescer de novo, um sinal da misericórdia de Deus, do arrependimento. É verdade. Mas Sansão é um exemplo de que o crente, mesmo sendo filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, pode viver uma vida de derrota por não ser cheio do Espírito Santo. Lembra como diz Gálatas? Os frutos do Espírito, primeiro, paz. Você pode ser filho de Deus e viver sem paz, meu irmão. Por quê? Você até recebeu o selo, mas por conta de não buscar constantemente ser cheio, a paz também vai embora. Agora, para ser cheio do Espírito Santo é necessário não apenas frequentar cultos de quarta e de domingo. É necessário buscarmos a Deus diariamente, fazermos dele a nossa prioridade. Amém, meus queridos? Você pode ficar de pé aí por um instante, então, por favor?